continuar então, pessoal, os nossos exemplos, certo? Olha só, olha esse exemplo aqui, muito comum, principalmente em provas do Enem, né? Olha só, em uma colônia de bactérias, uma bactéria divide-se em duas a cada hora. Qual o número de bactérias dessa colônia após 15 horas? Veja bem, vamos interpretar esse problema. No tempo inicial, eu tenho uma bactéria. Então, o A1, no instante inicial, será 1. Após uma hora, o que acontece? Ela se divide em duas. Se uma bactéria se dividiu em duas, quantas bactérias eu tenho uma hora depois? Eu já tenho, então, duas bactérias. E assim ela vai se dividindo. Essas duas bactérias, quando se dividirem em duas, cada uma delas, eu tenho, então, 4 bactérias no instante A3. Mas olha só, o instante inicial é o A1. Uma hora depois, eu tenho o quê? O A2. Mais uma hora depois, ou seja, 2 horas depois do instante inicial, eu tenho o A3. 3 horas depois, eu tenho o A4. 4 horas depois, eu tenho o A5. Então, como eu quero saber 15 horas depois, quem que eu tenho que calcular? O A16. Exato? Então, o N dessa progressão geométrica é 16. E a razão, vamos ver a razão? Pega um termo e divide pelo anterior. 4 dividido por 2 vai dar 2. Ou 2 dividido por 1 vai dar 2. Então, a razão é 2. Vamos ver então como é que vai ficar isso aqui? Qual é a fórmula? Vamos relembrar aqui a fórmula. A fórmula é AN igual ao A1 vezes Q na N menos 1. Essa é a fórmula para o termo geral. Agora nós vamos procurar aqui o que? Nós vamos procurar o A16 para saber quantas bactérias eu tenho na 15ª hora. Tem que prestar muita atenção na interpretação desse tipo de problema, porque se tu errar um expoente, tu errou toda a questão, certo? Então eu estou procurando o A16, certo? Que será o A1, vezes a razão é 2, elevado na N menos 1. Se o N é 16, elevado na 15, certo? Então, o A16 será 2 elevado na 15, né? O que vai me dar A16 igual a, vamos lá, 2 elevado na 15, copiando aqui da minha anotação, 32.768 bactérias, ok? Esse é um problema clássico que a gente encontra por aí, certo? Vamos ao próximo. Então, pessoal, outra questão clássica é essa aqui, ó. Interpolar ou inserir 3 meios geométricos entre 3 e 48. Interpolar significa colocar entre esses dois números 3 números que que representam uma progressão geométrica, porque diz 3 meios geométricos entre 3 e 48. Então, se eu vou colocar 3 números entre esses dois, significa que toda a minha progressão tem 5 elementos, certo? Então, o primeiro elemento é o 3, é o A1. O último elemento, o A5, que é o quinto elemento, é o 48. Então, eu tenho o N é 5. E o que eu preciso encontrar aqui para colocar esses números? Eu preciso encontrar a razão desta progressão. Então, vamos lá. O A5, como é que eu posso expressar o A5? Porque eu tenho o A5, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou expressar o A5 assim, ó. A5 é igual ao A1 vezes a razão na quarta potência. Isso é o termo geral já aplicado aqui, ó. Certo?
Então, vamos lá. A5 quem é? É 48. Igual ao A1, que é 3, vezes Q na quarta. Esse 3 passa dividindo para o outro lado. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter Q na quarta potência é igual a 48 dividido por 3. Q na quarta potência será quem? 16. Agora, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo elevando os dois lados, digamos assim, a uma raiz quarta, né? Ou fazendo o seguinte, Q é igual... Como a raiz aqui é um número par, olha só, mais ou menos raiz quarta de 16, certo? Raiz quarta de 16. O que é a raiz quarta de 16? Tu pode calcular já direto, se tu tem essa habilidade, ou fazer o seguinte, Q é igual a raiz quarta de 2 na 4, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, olha só, aqui elimina, e a minha razão, então, o Q será igual a 2. Agora, mais ou menos 2, desculpa, mais ou menos 2, faltou mais ou menos, não pode esquecer disso, não faz que nem eu que esqueço as coisas, mas eu já estou velho. Então, Q é mais ou menos 2, então, a razão pode ser 2. Se a razão pode ser 2, eu posso colocar aqui, ó, a minha PG seria 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 2, 48. Essa é a primeira condição. Para quê? Para a razão sendo igual a mais 2. Agora, se a razão for, vamos botar aqui, ó, Q igual a menos 2, né? O que vai acontecer? O meu primeiro número é 3. 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. 6 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais, então vai dar mais 12. 12 vezes menos 2, menos 24. Menos 24 vezes menos 2, mais 48. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Uma para a razão sendo Q igual a 2 e para a razão sendo Q igual a menos 2. Essa é uma questão clássica que a gente vê em muitos concursos, em muitas provas por aí, ok? Vamos ao último exemplo clássico também. Numa PG, o segundo termo é 8 e o quinto termo é 512. Escreva esta PG. Olha só, estou dizendo que o problema diz que o A2 é 8 e o A5, que é o quinto termo, é 512. O que eu preciso descobrir aqui? Preciso descobrir, então, a razão. A razão eu não tenho, porque eu quero escrever essa PG. Então, eu preciso saber qual é a razão dela para que eu possa escrever esses números. Então, olha só a malandragem. Se o A2 é 8, o A2 eu posso escrever em função de A1. É A1 vezes Q, que é 8. Se o A5 é 512, eu posso escrever o A5 em função de A1 também. A5 é A1 vezes Q na quarta potência. Nós já sabemos isso, que dá 512. Então, veja bem aqui, olha o que eu vou fazer, a malandragem. Eu vou pegar e dividir este termo por este. Eu vou dividir A1 vezes Q na quarta potência, dividido por A1 vezes Q. Isso é igual a 512 dividido por 8. Ao dividir isso aqui, ó, A1 dividido por A1 dá 1. Q na quarta dividido por Q na 1, vamos dizer assim, é uma divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Eu mantenho a base e vou diminuir os expoentes. 4 menos 1 dá 3. Dividindo 512 por 8 dá
64. Q ao cubo é 64. Então, Q é igual a raiz cúbica de 64. Se tu decompor o 64, tu vai ver que isso aqui é raiz cúbica de 4 ao cubo. O que anula aqui a nossa razão é igual a 4. Se a razão é 4, a minha PG será primeiro termo, 8 ao segundo, 8 dividido pela razão. Primeiro termo será 2. O segundo termo eu já tenho, é o 8. E agora eu vou fazendo aqui. 8 vezes 4, 32. Certo? 32 vezes 4, 128. E 128 vezes 4, 512. Aqui está a nossa PG. Esses foram, então, os exemplos clássicos, né, pessoal, que eu estou apresentando para vocês. Agora vocês podem fazer a lista de exercício. A próxima aula é a soma dos termos de uma PG finita e de uma PG infinita. Certo? Até daqui a pouco.